O tempo não é naturalmente linear e hoje eu vou mostrar a verdade por trás do calendário gregoriano, o que realmente acontece dentro da sua mente ao utilizar uma base de tempo como o do calendário e como que você pode, em paralelo ao uso do calendário, acessar ferramentas que irão ancorar a harmonia para sua mente para que toda a sua percepção de realidade mude apenas com uma virada de chave. Modéstia à parte, mas provavelmente esse vai ser o melhor vídeo que você vai assistir sobre a verdade do calendário gregoriano e toda a frequência que ele provoca dentro da sua mente. Oi, seja muito bem-vindo a esse vídeo, espero que você seja cada dia melhor. E hoje o vídeo é um pouco diferente do que vocês estão acostumados, mas é um vídeo extremamente importante que você vai sair daqui extremamente reflexivo, pensando, analisando e questionando a si mesmo e tudo que está à sua volta. Não no sentido negativo, mas no sentido de consciência. E para que você possa compreender a importância do uso do sincronário das 13 luas, do Tzolk'in, do sincronário da paz, da lei do tempo em geral, que são vídeos que eu já gravei aqui no canal, é muito importante que você assista esse vídeo do começo ao fim. Então, senta aí, presta atenção e bora pro vídeo que tem coisa para falar. Mas é claro que antes de tudo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ter consciência sobre esse calendário. Inclusive, comenta aqui se você já chegou a questionar o calendário, se você já pensou numa possível reforma que poderia acontecer, enfim, me diz aqui. Para começo de conversa, eu preciso esclarecer que o tempo linear ele é uma construção cultural. Culturas que eram cíclicas, ou seja, que operavam com tempo cíclico, espiralado, rítmico, foram os maias, os egípcios, os védicos, os andinos. A linearidade forte, ela surge com o judaísmo, que tem essa percepção da história com início, meio e fim, o cristianismo com a escatologia, o iluminismo, que traz essa percepção do progresso contínuo, a própria Revolução Industrial, que associa tempo à produtividade. O historiador Reinhard Koselleck, ele era um alemão, mostra que o conceito moderno de progresso muda a nossa percepção histórica, ou seja, o futuro, ele se torna superior ao passado, e isso muda muita coisa. E a palavra calendário em latim vem de calendae. E no Império Romano, as calendas eram o primeiro dia do mês, que era o dia onde as dívidas eram registradas, os juros eram cobrados, os impostos eram anunciados. Ou seja, o termo calendário literalmente significa livro de contas e registro de débitos. Ou seja, o calendário nasce como instrumento administrativo e fiscal. Ele sincroniza toda a economia. Não é espiritual, não é natural, mas sim econômico. O tempo ele já nasce e já está associado à cobrança. E isso não é conspiratório, é filológico. O calendário que antecede o gregoriano foi criado por Júlio César, com a ajuda do astrônomo Socienes de Alexandria. Ele estabeleceu o quê? 365 dias por ano e um ano bissexto a cada 4 anos. E esse sistema ficou conhecido como calendário juliano. Problema, ele errava aproximadamente 11 minutos por ano. E parece até pouco, mas em 1600 anos isso acumulou quase 10 dias de diferença. Aí existe a intervenção da igreja em 1582, o Papa Gregório XIII, por meio da bula papal Intergravíssimas, vai modificar o calendário juliano para o calendário gregoriano oficialmente, que é o atual que nós utilizamos nos dias de hoje. A Igreja Católica percebeu que as datas religiosas, principalmente a Páscoa, que foi a referência, estavam ficando desalinhadas com o equinócio de primavera. Eles precisavam ajustar esse erro. Então, o Papa Gregório XIII, ele implementa a reforma do calendário. E o que aconteceu? O dia 4 de outubro de 1582 foi seguido pelo dia 15 de outubro de 1582. Ou seja, 10 dias simplesmente foram apagados. E além disso, mudou-se também a regra dos anos bissextos. Os séculos só seriam bissextos se fossem dividíveis por 400. Aí nasceu o calendário gregoriano. Mas o calendário de 12 meses já existia há muito tempo atrás. Sua origem data há mais de 5.000 anos. Mais preciso, vem de 3113 a.C., desde a época da Babilônia. Foram os egípcios, sumérios, os babilônios que começaram a implementar o calendário de 12 meses, na qual a última versão é o calendário gregoriano. E essa reforma não foi só astronômica, ela também foi eclesiástica. Tempo religioso é poder espiritual, querendo ou não. Quem define as datas sagradas define a estrutura simbólica da sociedade. E aqui entra um ponto muito
muito importante, durante séculos, a igreja e o Estado eram inseparáveis. O tempo civil e o tempo espiritual eram completamente fundidos. Então, após 1582, houve essa reforma, só que a adoção do calendário não foi instantânea. Demorou um tempo para que as grandes nações pudessem utilizar esse calendário. No próprio ano de 1582, a Espanha, Portugal e Itália já aderiram ao calendário gregoriano, mas a Inglaterra só adotou em 1752, a Rússia só em 1918 após a Revolução Russa e a Grécia em 1923. Ou seja, o calendário que você usa hoje foi imposto gradualmente por decisões políticas, religiosas e geopolíticas. Não foi um consenso científico global. E o calendário, ele não é só um instrumento astronômico. Norbert Elias, em Sobre o Tempo, ele afirma que o tempo é uma construção simbólica coletiva que regula o nosso comportamento. Michel Foucault, nos seus estudos de poder e disciplina, mostra como que a organização do tempo é uma das principais ferramentas de controle social. A disciplina moderna, ela nasce da fragmentação do tempo. E vamos combinar que a astronomia e o poder sempre caminharam de mãos dadas. Porque quem compreendia os ciclos celestes entendia e controlava os ciclos agrícolas, o ritmo das marés, as estações da guerra, a navegação, o calendário para rituais em específicos, datas sagradas. Não é uma teoria conspiratória afirmar que os conhecimentos astronômicos sempre foram utilizados como instrumento estratégico. É literalmente um fato histórico. E o calendário também foi um ato de centralização do poder, porque padronizar o tempo significa padronizar os impostos, padronizar as colheitas, padronizar rituais, padronizar a própria autoridade. Controlar o tempo é controlar o ritmo da sociedade. Se o conhecimento do ciclo sempre for poder, então o que acontece se você não tem consciência ou vive desconectado deles? Agora vamos observar a estrutura da construção do calendário. Existem meses com 28, 29, 30, 31, trimestres que são desiguais, o início do ano arbitrário, que foi definido pelo próprio Império Romano, o número dos meses que não está associado aos nomes, não sei se você já chegou a perceber, que setembro vem de 7 é o mês 9, outubro vem de 8, mas é o mês 10, novembro vem de 9 é o mês 11, em dezembro vem de 10 e é o mês 12. Inclusive, o mês de julho e agosto são os 2 meses que são seguidos de 31, são os maiores meses do ano. E eles foram homenageados aos imperadores da época. Julho está associado ao imperador Júlio César e agosto está associado a César Augusto. Por isso que é julho e agosto e os dois têm 31 porque eram os imperadores, então eles precisavam do maior número de dias no mês em honra a eles. Pois é. E ele é completamente funcional administrativamente falando, mas matematicamente ele não tem pé nem cabeça. Ele não é harmônico com os ciclos naturais. E ele não divide o ano solar de forma simétrica, porque a verdadeira ordem que é harmônica é o sincronário das 13 luas que está aqui atrás de mim. Porque são 13 luas, onde cada lua tem 28 dias, ou seja, 13 meses, onde cada mês tem exatamente 28 dias e é um padrão simétrico e perfeito. As 13 voltas que a Lua vai dando em torno da Terra, que equivale a um giro só que a Terra dá em torno do Sol. Só que eles pegaram o 13º mês e fragmentaram eles, colocando em vários outros meses, os outros 12 meses, de maneira irregular, porque o 13 está muito associado à transcendência, o 13 está associado ao poder feminino, e o 12 nos prende no sistema cartesiano. Inclusive, para eles construírem, eles utilizaram um círculo de 360 graus e eles dividiram em 12 partes. Ou seja, fica 30 graus para cada parte e eles adicionaram mais 5 graus, representando 365 dias, que são 5 dias a mais. Um exemplo que eu gosto muito é como se você tivesse com uma régua cujos centímetros eles são diferentes um do outro. Então, se você vai desenhar um quadrado usando uma régua que está toda errada, o quadrado vai ficar todo errado. Então, a construção ela se torna errônea. E se você utiliza uma base de tempo toda irregular, sem pé, sem cabeça, lembrando que o tempo é uma frequência, a sua mente vai entrar nesse estado desarmônico. Então, as suas construções, as suas associações, elas ficam distorcidas. E o próprio relógio, que tem uma duração de 60 minutos cada hora, vai atrofiando o nosso relógio biológico interno e a frequência que se dá pelo calendário gregoriano junto com o relógio mecanizado é uma frequência que a gente denomina 1260. Por quê? Vamos lá que eu vou ler um parágrafo muito bom aqui para vocês. A essência da descoberta das frequências do tempo é bem simples. 1260 refere-se a uma ordem de tempo aceita inconscientemente que é artificial por natureza. 12 se refere à codificação do tempo diário de um calendário arbitrário e irregular de 12 meses. Originado na Babilônia, a forma histórica final no sistema de 12 meses foi instituída em 1582 pelo Vaticano
como o calendário gregoriano, que hoje é aceito como padrão usado em todo o mundo. 60 refere-se à divisão igualmente arbitrária do dia em 24, 2 vezes 12, horas de 60 minutos cada. O resultado da razão 1260 é a criação de uma frequência de tempo cujo campo mental da consciência é dominado pela mecanização e pela ciência espaço-tempo tridimensional. A aceitação inconsciente dessa frequência de tempo 1260 é o único fator de maior contribuição para o problema de alienação humana da natureza. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas Yasmin, o que isso tem a ver comigo? O mundo é capitalista mesmo, mas tipo, não tem o que fazer muito sobre essa informação. Por que isso me afeta? Agora a gente vai entrar na questão da programação mental. Se você organiza seu trabalho, seu descanso, suas dívidas, suas férias, produção, que é a maneira como você se cobra e como percebe o próprio tempo, por meio do calendário, o calendário molda a sua psique. E quando ele é internalizado como uma verdade, você aprende a sentir urgência porque o sistema mede urgência. O relógio, ele mede a duração, mas ele não mede a sua experiência. O calendário, ele organiza datas, mas ele não organiza a sua consciência. Quando você internaliza, ou seja, você realmente vê o tempo e considera o tempo dessa maneira fragmentada, você vai sentir culpa quando você for descansar, você vai sentir urgência constantemente, que é aquela pressa que você não consegue nem explicar o porquê você está tão apressado. Você mede o seu valor pelo nível de produtividade que você tem. E você sempre sente que nunca consegue fazer o suficiente. Isso é simplesmente a consequência de uma estrutura temporal mecânica aplicada a um organismo que é biológico, ou seja, nós. Mas filosoficamente, você pode até questionar: se sistemas de poder sempre utilizaram dos conhecimentos astronômicos para controlar a sociedade, quem decide então qual estrutura social será oficial? E quem ganha com essa estrutura? Na modernidade, com a Revolução Industrial, o tempo ele se monetiza. O sociólogo Edward Palmer Thompson escreve sobre disciplina temporal, mostrando quanto o relógio foi uma ferramenta essencial na criação do trabalhador industrial. Antes, o trabalho ele era orientado por tarefa, depois ele passou a ser orientado por hora. E isso muda completamente a consciência humana. O tempo ele deixa de ser uma experiência, ele passa a ser mecanizado, fragmentado, cronometrado, monetizado e visto completamente como recurso. Tempo é dinheiro não é uma frase qualquer, não é uma frase clichê, não é uma frase bonita e muito menos espiritual. E aí que tá. Quem controla o tempo, controla o quê? Muita coisa. Vamos listar aqui. Controla a sociedade. Por quê? Porque vai controlar o ritmo que ela funciona. A organização do trabalho, o ciclo das celebrações, porque querendo ou não, as celebrações, os feriados vão circular a moeda, a cobrança de impostos, a narrativa histórica, a memória coletiva, a percepção de urgência constante e, no limite, a nossa consciência também. Não que circular a economia seja errado, porque depois da Revolução Industrial tudo começou a mudar, nós entramos numa outra era, né? Não que isso seja inteiramente um problema, mas você precisa entender que o tempo ele não pode estar associado a isso, porque o tempo é uma forma de organizar a consciência humana. Então é algo que não pode ser criado por seres humanos, você simplesmente tem que observar os ciclos como são e seguir eles. Quando isso não acontece, você entra em colapso, a sua consciência se desorganiza. Então o tempo ele não é só uma medida, estou medindo meus dias, minhas horas. Controlar o tempo é controlar como que a vida acontece. E o maior controle não é externo, porque o calendário gregoriano vai continuar existindo depois de você terminar de assistir esse vídeo. O problema é quando você internaliza esse sistema. E como que você faz isso? Apenas acreditando em 3 coisas. Primeiro, que você está sempre atrasado. Segundo, que você nunca faz o suficiente. E terceiro, descansar é improdutivo. Esse é o domínio mais sofisticado que tem, é o domínio psicológico. E eu não estou dizendo que existe uma conspiração demoníaca por trás do calendário, mas é inegável que estruturas de poder sempre utilizaram o tempo como ferramenta de organização e controle social. A pergunta é, quando o tempo deixa de ser natural e passa a ser utilizado como instrumento de controle, qual o impacto espiritual disso na minha vida? Historicamente, diversas culturas e religiões já descreveram forças de desequilíbrio. No gnosticismo existe os arcontes. No cristianismo
é principados e potestades. No hermetismo é a ignorância como prisão. Na psicologia moderna são as estruturas inconscientes coletivas. Essas narrativas simbolizam uma coisa só: a possibilidade de alienação da consciência. Você pode interpretar isso como forças malignas, literalmente, ou você pode interpretar como sistemas de poder inconscientes que operam por um interesse. Lembrando sempre que eu estou trazendo aqui um vídeo sobre algo que todo mundo utiliza a nível global, é uma raiz oculta inconsciente, mas você pode estar alienado de diversas outras formas e existem muitos caminhos de alienação. Então não adianta às vezes você seguir um outro calendário, mas você ser completamente dominado pela evolução tecnológica que está existindo e acabar se desconectando completamente do natural por conta da facilitação através das tecnologias, e aí você vai se desconectando, então você precisa estar muito vigilante. O que Jesus sempre disse: orai e vigiai, porque quanto mais a sociedade avança, mais a tendência de você se mecanizar e se artificializar, seja através do calendário, que é muito antigo, como também aquilo que está acontecendo e avançando a partir de agora. Nós vivemos dentro de um sistema, não tem como você sair dele, você não nasceu para sair dele, mas você nasceu para percebê-lo, se conscientizar e não entrar nessa onda massiva onde todo mundo tende a ficar completamente dopado. Agora vamos entrar numa camada mais profunda aí. Isso é como se fosse uma cebola e nós estamos indo de camada a camada. Não é conspiratório, mas é simbólico e histórico. Ao longo da antiguidade, o conhecimento astronômico ele nunca foi público. Ele era de propriedade sacerdotal no Egito, pitagórico na Grécia, hermético no período helenístico, monástico na Idade Média, os astrólogos da corte, as ordens iniciáticas europeias que tinham acesso a essas informações astronômicas. Ou seja, quando um conhecimento ele não pode vir a público, você tem que perceber que quem tem acesso a essas informações, no mínimo, são pessoas de alto poder. No Egito Antigo, por exemplo, o calendário solar ele era regido pela estrela Sírius, cuja ascensão heliacal indicava a cheia do rio Nilo. Isso era puro poder econômico, além também de ser um poder espiritual. A simbologia solar e lunar nas tradições iniciáticas também tinha um significado. O sol sempre representou a consciência, a iluminação, o poder masculino iniciador, o centro organizador. Já a lua sempre foi considerada o princípio feminino, o ciclo, a mutabilidade, as emoções, os ritmos, o inconsciente. Na tradição hermética e alquímica, o sol ele representava o ouro, a lua representava a prata. E quando eles se fundiam, a união deles representava a integração. Na maçonaria especulativa moderna, o Sol e a Lua, eles nascem como símbolo de dualidade cósmica, representando o homem, a mulher, a razão, a intuição, o dia, a noite, a consciência e o inconsciente. No hermetismo, tudo que está em cima é como está embaixo. O céu é espelho da mente. Não existe evidência do controle oculto do calendário por essas ordens, mas há fortes evidências de que esses conhecimentos astronômicos eles eram reservados apenas para elites iniciáticas e sempre valorizaram profundamente o conhecimento desses ciclos celestes. E o conhecimento reservado sempre foi instrumento de diferenciação social, querendo ou não. Até porque conhecimento é poder. Existem os ciclos planetários e inclusive tem uma palavra em alemão que representa muito bem isso, que são os Zeitgeist. O que isso significa? São as eras que existem ao longo do passar do planeta Terra. E existem 4 eras e 4 fases principais planetárias: a Era de Ouro, a Era de Prata, a Era de Bronze e a Era de Chumbo. E essas sociedades secretas, elas nasceram na Era de Chumbo. Por quê? Porque a Era de Chumbo era mais densa que pode existir, de menos espiritualização. Inclusive foi quando Jesus Cristo nasceu. Por isso que ele foi crucificado, colocaram um prego na mão, no pé, uma coroa de espinhos e deram vinagre para ele. E deixaram bem claro que todos os professores espirituais que poderiam existir naquela era eram mortos. Por isso que se criou as sociedades secretas, porque naquela época os professores espirituais eles eram mortos, não existia isso. Não podia falar sobre essas coisas. Inclusive o próprio Jesus Cristo, gente, ele foi morto e eu sei que tem toda a questão simbólica e a importância daquilo. Jesus Cristo já sabia dessa era e houve toda uma elevação pós-era de chumbo, que aí você já entra para a era de bronze, depois a era de prata e a era de ouro. Isso demora muito tempo, tá?
Nós estamos atualmente na era de bronze, ascendendo para a era de prata. Mas isso realmente é um processo bem lento. São as eras que nós vamos passando. Então, essas sociedades secretas reuniam pessoas que estudavam sobre a espiritualidade, só que precisavam fazer isso de maneira escondida, oculta, secreta, porque isso não era aceito de jeito nenhum naquela era em específico. Hoje em dia, por exemplo, na era de bronze, ascensorando para prata, falar sobre espiritualidade é completamente normal. Inclusive, estou gravando vídeos, enfim, você pode falar abertamente sobre Deus, que você não vai ser morto aí na rua. E nessas escolas de mistérios antigos, eles já sabiam e consideravam que o tempo não era linear. O tempo sempre foi cíclico. O iniciado, ele aprendia que a morte é o ciclo, vida é ciclo, a consciência evolui por espiral. Já o tempo moderno e industrial é linear, progressivo e acumulativo. Isso cria sensações irreais e antinaturais. E aí que entra a transição para a lei do tempo, que não nasce como uma rebeldia religiosa, mas ela nasce como um questionamento matemático. Ou seja, se o erro não estiver em você, mas estiver na frequência que organiza os seus dias. E o Sincronário da Paz, que inclusive eu gravei um vídeo já, vou deixar o card aqui sobre o Sincronário da Paz, a lei do tempo, ela tem uma organização das 13 luas de 28 dias, que eu também tenho um vídeo, vou deixar o card para vocês assistirem depois. E não é para substituir o calendário civil porque você vive na Terra e você vai ter que continuar vivendo aqui, mas é para você reorganizar a sua percepção interna de tempo e recuperar essa consciência cíclica. Então você utiliza para você. Paralelo que você usa aqui, hoje é dia tal, do mês tal, do ano tal, feriado, tem essa percepção, mas você também está desconectada dela, percebendo que aquilo é uma medida de tempo, tem toda essa problemática, e você não considera que aquilo seja a verdade sobre o tempo. E você começa a se conectar com ciclos. Essa virada de chave, que é uma questão só de você voltar a sua percepção para outros pontos, outros estudos, vai mudar tanta coisa. E eu vou explicar o que acontece a nível de benefícios no seu sistema interno por completo. Existe uma frase clássica da lei do tempo que eu amo. Quem quer que seja dono do seu tempo é dono da sua mente. Seja dono do seu próprio tempo e conhecerá a sua mente. Quem controla esse ritmo coletivo, o calendário, o tempo, indiretamente ou até diretamente vai controlar a sua mente. Por isso que ser dono do próprio tempo é uma das maiores conquistas que você como ser humano pode ter nos dias de hoje. E o que acontece dentro de nós? Quando você vive num tempo desarmônico, vai existir fragmentação mental, percepção de escassez, pressa constante, competição interna, você não precisa nem competir com o outro, já está competindo com você mesmo. Autovalorização baseada em produtividade, dificuldade de ter um sono profundo. O corpo ele é cíclico, mas a sua mente está vivendo de forma linear e isso vai dar choque, vai dar confusão. Jonathan Cray, em 24/7, Late Capitalist and Ends of Sleep, mostra claramente como a nossa sociedade moderna tenta eliminar até o ciclo natural do sono. Gente, isso é ruptura do ciclo natural. Ansiedade crônica, a sensação de urgência, a sensação de insuficiência, internalização de cobrança, dissociação do corpo da mente. Tudo isso é uma consequência de algo estrutural. Quando você vive no tempo harmônico, quando você organiza a sua percepção por ciclos regulares, sem tentar ficar levantando bandeiras e militando e falando pra todo mundo que todo mundo tá vivendo o tempo errado, sabe aquela pessoa chata? Não é pra você ser assim, por favor. Você pode levar consciência, mas não seja uma pessoa que tenta fazer as pessoas engolirem. São coisas que você não precisa fazer, tá? Poupe sua energia e poupe a energia e a paciência do outro. Basicamente, você vai entender as fases de expansão e também de recolhimento. Isso gera respeito com você mesmo. Você vai ver sincronicidade para tudo que é lado, então você se torna sincronizado com a vida, com você mesmo. As coisas, gente, elas vão fluindo de uma forma que a gente não sabe explicar, mas simplesmente sentir, agradecer e viver nesse estado de fluxo. Você aceita os momentos de menor produtividade sem gerar culpa, sem gerar remorso. Você simplesmente vive e você se interconecta. É uma coisa de louco. Isso é espiritual, mas também é biológico. Você percebe os seus padrões repetitivos, você desenvolve a sua visão estratégica a longo prazo, sem ficar constantemente buscando prazeres imediatos o tempo inteiro. Não é mágica, meu amor. É reprogramação cognitiva via estrutura temporal. Olha que elegante.
Se o tempo molda a consciência, mudar o tempo muda a narrativa interna. O calendário gregoriano é histórico, é político e é funcional, mas ele não é neutro. Ele molda a maneira que nós percebemos o valor, a produtividade e também a urgência das coisas. Quando entendemos que o tempo é uma estrutura de consciência, percebemos que reorganizar o tempo é reorganizar a mente. Entenda que o tempo harmônico não é fuga do mundo moderno, é recuperar o ciclo dentro do sistema. Eita, que hoje eu expliquei bastante sobre os fundamentos do calendário gregoriano. Eu amo falar sobre história, eu amo datas, eu amo pessoas, associações, e é uma forma de eu explicar de uma maneira mais profunda, mais estruturada, a origem do calendário, para você não achar que é apenas uma data, é apenas um dia. Gente, hoje eu consigo ver assim, por ter estudado tanto e vivenciado tanto, o quanto isso é estrutural e o quanto isso nos afeta. Porque a gente vive num mundo que é uma grande ilusão, é uma bolha, né? E a gente acha que isso aqui tudo é real, mas não é. Eu percebo. A tridimensionalidade, a matéria não é real, ela é a condensação de energia, os átomos estão muito pertinhos, mas tudo é energia. A física quântica já nos ensina, nos explica sobre isso. Então, quando você entende que existe um sistema por trás, e eu hoje, né, eu olho assim, eu consigo perceber o sistema, eu não sou contra o sistema, eu não sou maluca contra o sistema. Na verdade, eu me adequo a ele, mas eu não absorvo ele. Obviamente, existem outras formas da gente se alienar, como eu falei, existem outras formas da gente se perder. Por isso que Jesus já dizia, orai e vigiai, abre os seus olhos, tenha atenção. E essa é a atenção. Eu quero que você aprenda a desenvolver o senso crítico dentro de você. Sabe? É ser filosófico. Isso é tão lindo. É lindo. Não que você vai ser o chato da família, o chato de todo mundo. Não, não é isso. Se você está sendo, é porque você tem que respeitar mais o espaço dos outros e o tempo da consciência. Mas você já chegou a questionar, por que hoje é dia tal do mês tal, do ano tal? Quem criou essa estrutura? Porque é a maneira que eu percebo a minha vida, a maneira que eu conduzo o meu futuro é a partir de datas. Então isso, gente, entra dentro da nossa mente. Você precisa se adequar aos ciclos reais para que isso não afete o seu sistema. É como se fosse uma transmissão de rádio. Se eu sou um rádio, eu quero me sintonizar numa frequência para eu captar a comunicação dessa frequência, por meio dessa frequência, e irradiar essa informação, eu preciso definir, né? Onde que eu vou me sintonizar? Se eu me sintonizo com frequências negativas, eu vou emitir frequências negativas ao meu redor e, obviamente, para dentro de mim. E isso vai me afetar. É inevitável. Então, eu quero tornar consciente o que antes era inconsciente. Essa é a minha missão aqui, ok? Por isso, ouça e assista ao vídeo que eu postei do Sincronário da Paz, da Lei do Tempo, e as duas bases principais de todo esse conhecimento, que é o Tzolk'in, a frequência 1320, e o Sincronário das 13 Luas e 28 Dias, que é a frequência 1328. E hoje eu estou explicando a frequência 1260, que é um padrão a ser questionado, que às vezes fica bem oculto ali e a gente nem chega a questionar o porquê. As grandes estruturas, elas são aquelas que parecem ser pequenas, inocentes, mas tem muita raiz aí por trás. E basta você pesquisar, porque hoje a gente tem tanto acesso à informação. Imagina naquelas eras onde você não podia nem sonhar em falar sobre Deus, em ser um professor espiritual, era complicado. Hoje, graças ao bom Deus, graças à evolução, nós podemos nos expressar e a gente precisa honrar muito isso. Sempre honre, sempre agradeça, sempre tenha um coração bom, tá? Basicamente é isso. Espero que você tenha gostado. Deixa nos comentários aqui como que você saiu desse vídeo. Se inscreve no canal para você não perder mais nenhum conteúdo de qualidade que eu for postar aqui, porque os conteúdos que eu posto aqui são bem pensados, são bem estruturados. Deixa o seu like, compartilha. E é isso, tá bom? Te espero no nosso próximo vídeo. Maratona essas séries aqui no canal da Lei do Tempo, que é um dos temas, uma das estruturas que eu utilizo aqui na divulgação de todo esse trabalho com a finalidade de te ajudar, tá bom? Então, um super beijo, foi um prazer estar aqui com você. Tchau, tchau!